Olá, família! Graça e paz, abençoados! Graça e paz, graça eterna. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Um ótimo sábado a todos, você que está ao vivo aqui. Um ótimo sábado, que Deus conceda um dia aí abençoado, cheio de sua graça, tá bom? Como estão vocês? Vamos para mais uma reflexão. Este é o tema, para que sejamos livres de homens maus e perversos. Então este é o tema, homens maus e perversos. Deixa eu ler aqui um texto em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 1, 2, 3. Olha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 1, 2, 3. No demais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e vos guardará do maligno. Queridos, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, hoje tem a nossa live, o nosso bate-papo às 19 horas, tá bom? Eu aguardo vocês para a gente bater aquele papo em graça às 19 horas. Hoje nós não temos convidados, então, quer dizer, os convidados são vocês, tá bom? A gente vai fazer um bate-papo livre, com perguntas e respostas. Então, desde já, você que quer fazer uma pergunta lá no nosso bate-papo, às 19 horas, formula aí sua pergunta e a gente vai tentar responder, né? Conversar um pouco sobre alguma pergunta, tá bom? Lembrando que a gente vai tentar responder uma pergunta e aí depois alguém pode fazer um outro comentário e fazer uma outra pergunta após a resposta, porque se fizer 2, 3 perguntas, não tem como a gente responder nenhuma, e aí embola o meio campo, e a gente acaba que não desfruta do momento, tá bom? Então a gente vai fazer um bate-papo livre, às 19 horas, com perguntas e respostas, perguntas mais objetivas, mais diretas, e a gente vai tentar conversar um pouco sobre a questão das perguntas dentro do contexto bíblico, tá bom, meus irmãos? E aí eu vou aprendendo com vocês, e vocês aprendem comigo, nós aprendemos uns com os outros, e é claro que toda a honra e glória vem do Eterno, porque é Ele que abre a nossa mente e nos dá sabedoria para desfrutarmos da sua graça, tá bom? Então, assim sendo, eu espero vocês às 19 horas no nosso bate-papo com os inscritos. Vamos lá. Então, abençoados, olha o que nós observamos aqui. Paulo disse, no demais, eu estou em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Lembrando, deixa teu like aí, compartilha a mensagem para outras pessoas receberem o nosso conteúdo, tá? No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como convém, como também é entre vós. Orai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso. E aí vem aquela pergunta. Por que é que Paulo estava pedindo oração dos irmãos para que a palavra do Senhor tivesse livre curso, para que a palavra do Senhor corresse e fosse glorificada? Você já se perguntou isso? O que acontece? Naturalmente, você já ouviu algumas mensagens nossas falando acerca de oração. E você também já ouviu outras pessoas falando que oração é perca de tempo, porque independente do que você orar, do que você pedir a Deus, não vai acontecer aquilo que você pediu, vai acontecer aquilo que o Pai determinou.
Eu costumo dizer, falar sempre, abençoados, quando eu toco nesse assunto, que a oração não é para mudar os propósitos e desígnios de Deus. A oração é para mudar os nossos propósitos, os nossos desígnios, as nossas vontades. A oração, ela não surte efeito, preste atenção, a oração, ela não surte efeito na mente de Deus. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus já preparou, é aquilo que é. Então, a minha oração, a tua oração, não vai mudar os propósitos de Deus. A nossa oração, a nossa comunhão, a nossa comunicação, a nossa confissão, esse nosso diálogo, esse nosso relacionamento com o Pai, na verdade, é para mudar o nosso coração em relação a Deus. É para acalmar a nossa alma, sabe? É para arrancar dentro de nós as nossas aflições. Quando você vai fazer uma atividade física, você está ali muito estressado, cansado, né? Emocionalmente falando, psicologicamente falando. Você vai fazer uma atividade física, tem gente que gosta de fazer yoga, tem gente que gosta de fazer natação, né? Tem gente que gosta de fazer meditação, enfim, todo tipo de movimento, por assim dizer. Todo tipo de busca em prol de uma qualidade de vida melhor, onde as pessoas se sentem bem, procura uma praia, procura sair com alguns amigos, vai num sítio, numa roça, não sei. Cada um tem o seu perfil. Você não encontra naquele lugar um ambiente favorável, uma tranquilidade, e ali você descansa? A oração basicamente é isso, a oração, essa comunicação com Deus, é onde o crente, o cristão, ele encontra a paz. Porque por mais que você conheça a palavra, por mais que você conheça o evangelho da graça, se você não está conseguindo ter essa relação, manter essa relação de conversar com o Pai do teu espírito, sabe? De rasgar o teu coração, assim como você conta um segredo para um amigo, assim como você se abre para uma pessoa, assim como uma pessoa está precisando de um tratamento ou de uma consulta com um psicólogo, e ele vai lá e tal, ele conversa, ele derrama ali as suas angústias. Assim o Filho de Deus precisa ter esses momentos com Deus. Porque às vezes, por mais que a gente venha conhecer a palavra, mas há uma carência emocional do ser humano, sabe? De entender e de parar para se relacionar com as coisas espirituais. Então, a oração é isso, é você encontrar um descanso, uma paz. Por isso que Jesus, os apóstolos, sempre levavam as pessoas até esse momento de reflexão, de oração. Mas não era para Deus mudar os propósitos dele. Era para as pessoas, sabe, se encontrar dentro do propósito de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como convém. O que é que acontece? Paulo não tinha a palavra do Senhor? Tinha ou não? Paulo não recebeu a palavra do Senhor? Recebeu ou não? Paulo não tinha a revelação do Senhor? Sim, Paulo tinha. Mas Paulo era um ser humano. Paulo era um ser humano carregado de fraqueza. Paulo era um ser humano limitado, humanamente falando, todos nós somos. Então, por mais que o irmão Elcio tenha uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de conhecimento para falar da graça de Deus, o irmão Elcio é um ser humano que às vezes está cansado, que às vezes está desanimado, que às vezes está estressado, que às vezes está irado. Acontece. Faz parte do ser humano. Isso está no ser humano. Então o que acontece? O que é que a oração faz? O que é que acontece? Olha o efeito quando eu sei que existem pessoas aqui na live torcendo pelo meu bem-estar.
Olha o efeito que eu sei quando eu sei que ao efeito que eu recebo, ao efeito, né, que eu adquiro, quando eu sei que na nossa reunião aqui local, os irmãos estão ali desejando o meu bem-estar físico, mental, psicológico, e aí me abraça, e vamos, irmão, estamos juntos, que palavra abençoada você trouxe esse dia. Isso nos anima, e quando eu sei que tem pessoas que estão pedindo a Deus a meu respeito, ainda que eu saiba que aquilo que Deus já determinou para a minha vida é exatamente aquilo que vai acontecer, mas isso me traz uma influência positiva na minha mente, aquilo me joga para cima. É isso que Paulo estava falando. Orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também está sendo entre vocês. Paulo poderia ali, no momento de desânimo, desistir, sabe, eu não vou continuar, estão me perseguindo, estão me apedrejando, estão me caluniando, sabe, eu não vou continuar não. Então Paulo poderia entrar numa zona de conformidade, né, de conforto e dizer, eu estou falando, esse povo não quer ouvir, eu vou parar com isso. Mas o povo orava por Paulo, e Paulo sabia que isso incentivava ele, era um combustível a mais. O povo clamava a Deus pela vida de Paulo, e aquilo na mente do apóstolo Paulo era um combustível a mais para Paulo continuar. Por isso que Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da sua graça. Ou seja, Paulo se alegrava, Paulo estava feliz por saber que o fruto do seu trabalho estava tendo bons resultados. Paulo via a igreja crescendo na graça e no conhecimento, Paulo via a igreja amadurecendo na fé, Paulo via, presenciava o avanço, sabe? A perseverança dos irmãos. Então, aquele contexto em que Paulo estava inserido, aquilo incentivava Paulo a continuar. E Paulo diz, orai por nós, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada como convém, assim como é também entre vocês. Aí Paulo diz no versículo 2, e para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Então, observe que Paulo sabia que existia ali homens maus e perversos, pois a fé não era de todos, e estes homens maus e perversos, eles estavam ali atrapalhando a caminhada de Paulo. Então Paulo dizia, orai por nós para que sejamos também livres desses homens maus e perversos. Você lembra do que Jesus de Nazaré ensinou aos seus discípulos? Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que era que Jesus estava ensinando ali? O espírito de vocês está preparado, o espírito de vocês estão prontos, né? Mas a carne de vocês é fraca, então vocês precisam orar e vigiar para vocês obterem força de Deus, graça de Deus, unção de Deus, para vocês não desistirem na caminhada. É por isso que Pedro, Tiago e João encaravam lá os sumos sacerdotes e dizia assim, melhor é agradar a Deus do que os homens. É por isso que os apóstolos, mesmo sofrendo perseguição, sabe, sofrendo ali calúnia, difamação, prisão, eles não desistiam, porque eles estavam ali sempre orando, buscando motivação, buscando viver de fato a fé inabalável, para que os seus ministérios de fato fossem consumados, se cumprissem. E eles continuavam, mesmo em meio às perseguições. Então, quando nós falamos de oração, de confissão de fé, não é porque Deus vai mudar alguma coisa em relação aos propósitos determinados. É porque a tua mentalidade irá mudar quando eu abro a minha boca aqui e declaro que esse dia é um dia abençoado na tua vida. Independente das circunstâncias que você esteja passando, eu te convido a olhar para o autor e consumador da tua fé. Não desista da caminhada. Não se desespere porque algo não deu certo ontem, porque hoje talvez o sol não brilhou para você, mas tenha esperança no futuro, o amanhã pode ser diferente. Deus é um Deus que está agindo em nossas vidas, e o dia de ontem não é o dia de hoje, e o dia de hoje também não será o mesmo dia de amanhã. Então pare de ficar preso às circunstâncias, e quando a gente fala isso, a gente está incentivando, por meio da fé, você desenvolver uma mentalidade, sabe, uma espiritualidade positiva, buscando as coisas que de fato Deus tem para realizar na tua vida. Eu não sei o que é, e não me interessa saber.
O que me importa é andar por fé, porque o justo viverá da fé. E a gente não recusa, não retrocede, nós não desistimos dessa caminhada. Eu sei que Deus preparou obras de antemão e nós estamos andando por fé. Agora, se eu entro numa zona de conforto, ou de relaxamento, ou de tirar, sabe, o mérito, o crédito dessa comunicação com Deus, desta relação com Deus, eu vou ficar igual muitos aí. Ah, não adianta você orar. Claro, meus amados, não adianta você orar, gritar e clamar fora daquilo que Deus já determinou, ou seja, sem estar em linha com a palavra da sua graça, porque não vai acontecer. Agora, quando você ora, quando você entende que não é o teu eu, quando você entende que não é por causa da tua inteligência, não é por causa das tuas obras meritórias, mas quando você se posiciona entendendo que é o próprio Espírito que ministra em você, porque ele sonda os nossos corações, e você descansa na sua graça, você vê as coisas fluindo. Você vê as coisas acontecendo. E às vezes, situações que na vida do outro, na vida do irmão, é uma situação que não tem jeito, na tua vida você tira de letra, porque você se posicionou. Não, isso vai passar. Irmão, tá complicado, irmão. Olha aí, irmão, você não tá enxergando, não. Tá tudo tão difícil, tá tudo em treva, tá tudo escuro. Mas você sempre vê a luz lá no final do túnel. Por quê? Por causa da tua mentalidade. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, não tomais a forma, não venha andar pela mentalidade carnal, não. Mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu estou nessa relação com Deus de comunicação, de oração, eu estou me fortalecendo no homem interior, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior, ele se renova diariamente. E isso faz toda a diferença. Não tem a ver porque isso era na lei, porque agora na graça. Não existe isso. É como você está. É seu estado de espírito, é o seu daimon. Que o sistema chama de demônio e de espíritos malignos. Como é que está o seu daimon, seu estado de espírito? É a minha confissão, é a minha convicção, ainda que todos digam que vai dar errado, eu tenho aqui no meu interior, no meu entendimento, que o dia de amanhã vai brilhar, que as coisas irão fluir, embora eu não esteja vendo dentro de uma ótica humana, com uma perspectiva humana, mas eu vivo por fé. E é isso que importa. Então, queridos, é isso que eu quero. Esta é a reflexão que eu quero deixar para vocês. E Paulo dizia: para que a palavra do Senhor corra, ou seja, eu preciso estar animado para que isso aconteça. Orai por mim. Sim. Se você. Eu não estou nem aí se um pai de santo, se um padre, se um guru, qualquer pessoa, se ele disser Deus te abençoe, eu digo amém, eu recebo. No entendimento eu sei que as bênçãos do Senhor já estão na minha vida. Mas quando alguém deseja que o Eterno te abençoe, eu não quero nem saber da religião dele. Eu recebo aquela palavra positiva que vem na minha vida. Sabe por quê? Porque quando é uma palavra negativa, pode vir da boca de um crente também. Aliás, principalmente da boca de crente. Principalmente da boca de crente, que você ouve muitas vezes palavras negativas, que não vai dar certo, que você é um imprestável, que você é um inútil, porque você não sacrifica, porque você não dá dízimo, porque você não está buscando Deus no monte, porque você não está jejuando, então você não vai conseguir, você é um derrotado, está faltando fé. Você ouve muito isso da boca de liderança, que se diz homens de Deus. Agora, quando você ouve da boca de alguém uma palavra de bênção, você diz, mas aquela pessoa não é crente, e daí? Eu vi uma reportagem de um comediante que ele é ateu, e ele estava falando o seguinte, ele disse, olha, muitas pessoas não sabem que eu sou cético, que eu não creio em Deus. Mas quando uma senhora, um irmão, um crente, alguém fala assim, que Deus te abençoe, vai com Deus, eu digo amém. E a pessoa, o entrevistador perguntou, mas você não crê em Deus? Ele disse, rapaz, eu digo amém, porque
Eu quero acreditar que se alguém está desejando que o Deus que ele acredita, vai me guardar, se alguém está lançando palavras positivas, palavras de coração puro em relação à minha pessoa, eu quero acreditar que aquela pessoa tem boas intenções em relação à minha vida. Então, mesmo eu não acreditando no Deus que ela segue, eu recebo aquela palavra que Deus me abençoe, que não sei quem te abençoe, porque eu quero ser um abençoado. Isso é interessante. Então, abençoados, o poder, né, o efeito de uma palavra positiva, o efeito de uma palavra onde você pega esta palavra e mistura com fé, faz toda a diferença na sua vida. Então, para que sejamos livres de homens maus e perversos. Agora, interessante que Paulo dizia, orai por nós, para que a palavra do Senhor corra, e para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. A pergunta é, como é que você vai ser livre de homens maus e perversos? É justamente você estando atento. Existem homens maus e perversos porque a fé não é de todos. E quando você está com a sua mente conectada com o Eterno, como disse o apóstolo Paulo, orai sem cessar. Quando você tem discernimento disso, quando você está atento para essas coisas, você vai perceber quem está próximo a você, se é homem mau e perverso. Por quê? Porque uma vez que você está alinhado, ligado com o Papai do Céu, se relacionando com Deus, com essa mente ativada, você vai perceber, irmão, os maus intencionados, os maliciosos do teu lado, os falsos amigos, sabe? Você vai perceber as influências negativas e positivas. Então é você, com discernimento, que vai se afastar dessas pessoas. Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Como é que eu vou ser livre de homem mau e perverso, sabendo que a fé não é de todos? Quando eu vejo que um relacionamento está tirando a minha paz, quando eu vejo que uma proximidade com alguém está trazendo malefícios para a minha vida, quando eu vejo que aquela criatura não tem nada a somar na minha vida e, pelo contrário, só me traz aflição, esse homem é um homem mau e perverso. Eu não quero andar e caminhar com pessoas que ficam abrindo a boca para ficar falando só miséria, contando só derrota, sabe? A fé do evangelho, a fé no evangelho, não é de todas. Então você está aqui ouvindo a palavra da graça, sua mente pensando em coisas positivas, de repente vem alguém até do sistema religioso, porque não sei o quê, porque o diabo se levantou, porque essa semana o demônio tal, homens maus e perversos porque não andam na fé. Aí começa a trazer pensamentos ruins, negativos, deixando você para baixo. E você começa também a desanimar. Por isso que Paulo disse, não se prive da graça de Deus, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando venha fazer com que você, sabe, venha se corromper e também venha corromper outros. Um amargurado, ele vai amargurar outro. Um feliz, ele vai promover felicidade na vida do outro. Então, homens maus e perversos, quando eu estou, sabe, com a minha mente ativada no Eterno, eu vou discernir. Poxa, essa pessoa toda vez que se aproxima de mim, só me joga para baixo. Eu nunca converso com essa pessoa para eu sair feliz, para eu sair com a autoestima, sabe, lá em cima. Toda vez que eu paro para conversar com essa pessoa, eu só me sinto inferiorizado. Eu só me sinto um fracassado. Porque entre linhas, mesmo não falando diretamente para você, mas até falando delas mesmas, porque é isso que está na mente delas, essas pessoas más e perversas, a boca fala que o coração está cheio. Então, quando Paulo disse, orai para que sejamos livres de homens maus e perversos, podemos entender também dentro desse nosso contexto atual. Existem pessoas que têm essa mentalidade, sabe? Agora, em contrapartida, você vai conversar com pessoas que sempre te animam. Bora, irmão, é isso aí, vamos lá, tá difícil, mas a gente vence e tal, e não sei o que e tal. E isso também te incentiva. Inclusive falar da graça de Deus. Eu não vou ficar aqui olhando para aqueles que desistiram, para aqueles que estão dizendo que a graça acabou, para aqueles que se tornaram ateístas. Eu não vou ficar olhando aqui preso naqueles que estão decaídos da graça, não. Eu vou olhar para você que está aqui dizendo glória a Deus, amém, vamos que vamos, meu irmão, estamos juntos. Eu vou olhar para você que eu estou vendo falando da graça incessantemente,
falando positivamente, glorificando por meio de uma confissão o eterno que vive e reina para todo sempre. Quando eu olho para você, quando eu olho para o exemplo que você dá, eu também me sinto motivado a continuar. Quem está entendendo? Amém, meus amados? Vamos que vamos? Quem concorda? Opa, não desista não. Não desista não, vamos que vamos, levanta a cabeça. Para que sejamos livres de homens maus e perversos. Deixa lá o incrédulo com seu caminho, deixa lá o religioso com as suas práticas. Nós falamos contra a doutrina, não contra o praticante dela. O praticante que vive o que ele quiser, ele é livre. Assim como nós somos livres para viver a graça de Deus e reinar em vida, eles também são livres para tomar suas decisões e viver a sua doutrina, aquilo que eles creem. Agora, uma coisa é certa, não se deixe influenciar. Ô, irmão, na minha casa só eu recebi a graça, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu sobrinho, minha sobrinha, minha avó, meu avô, todo mundo diz que eu sou herege, que não sei o quê. Eles não têm a mesma fé que você tem. Eles vivem a religiosidade. Ah, irmão, mas como é que eu vou olhar para essas pessoas? Não olhe para ela. Olha para Cristo, o autor e consumador da fé. Olha para aqueles que estão de pé. Olha para aqueles que estão confessando. Olha para aqueles que estão caminhando. Ó, irmão, aquele estava em graça, hoje está na cachaça. Aquele estava em graça, hoje está dizendo que é ateu. Deixa lá. Deixa viver a cachaçada. Deixa viver as drogas. Deixa viver a carnalidade. Todos vão colher segundo aquilo que tem plantado. Nós vamos plantar no Espírito e colher do Espírito. Levante a cabeça, erga os teus olhos aos céus e declare nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei a hora que você vai assistir. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou abençoado com todas as sortes de bênção. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor, de fato, o Espírito é o meu pastor e ele não falta comigo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira. Eu posso não estar vendo nada agora com os olhos carnais, mas os meus olhos espirituais, a fé inabalável, me faz crer em um reino que está, um governo que está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que muda, que as coisas estão fluindo. Sabe o que é isso? Fé. Ô, glória! Eu não preciso tomar um copo com água orada, receber a mão do pastor na minha cabeça. Eu não preciso estar no altar do sistema religioso. O que eu preciso é estar com a minha mentalidade no autor e consumador da minha fé. Levando cativo todo pensamento ao trono da graça de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Disse João Batista, nada o homem tem se do alto não for dado. Então eu vou continuar olhando para aquele que tem algo para me dar, para me beneficiar, para realizar na minha vida, e só o Papai do céu tem. O filho pródigo foi, gastou tudo e ninguém deu as mãos, acabou. Mas ele disse, vou voltar para meu pai. E quando ele volta, ele encontra o pai de braços abertos, fazendo uma festa, matando cabrito e comemorando. Então, meu irmão, minha irmã, o teu refúgio está sempre no Senhor. Não é no homem, não é na igreja, não é no pastor, não é no líder. É em Cristo. Abra os teus olhos. Independente da tradição religiosa, da forma que você crê, ou você continua olhando para o autor e consumador da fé e vivendo de fato aquilo que o Espírito ministra em você, ou você vai ser levado por vento de doutrina. E ser levado por vento de doutrina é isso. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está salvo, outra hora está perdido. Uma hora é de Deus, outra hora é do diabo. Uma hora está feliz, outra hora está triste. Por quê? Porque vive ali, sabe, limitado e preso nas circunstâncias. Mas quando você está preso em Cristo, olhando para o eterno, claro, temores por fora, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas dentro de você existe uma convicção que nada e nem ninguém vai arrancar de você. Quem recebe, eu recebo, que tu recebe. Amém? Graça e paz, e até às 19 horas com o nosso bate-papo, permitindo Papai do céu. Vamos que vamos, não desista. Erga a cabeça. Até a próxima.